Bem, nasci em Minas Gerais, em Governador Valadares. E morei até os 2 anos numa cidade bem pequena, no interior de Minas, que chama Marilac. Aí eu morei lá só até os 2 anos. E aí eu tenho uma irmã gêmea comigo e um irmão mais velho, 1 ano e 3 meses mais velho que eu só. E aí nós nos mudamos para Redenção, no Pará, a 2.500 quilômetros de distância. Porque meu pai na época, né, já tinha ido lá para conhecer, queria desbravar, pensando no futuro, achava que lá não ia ter uma perspectiva de crescimento, então ele queria mais. Então eu vim fazer o 2º grau aqui em Goiânia, em 84, aos 14 anos. Aí eu vim morar aqui em Goiânia, eu e minha irmã, só nós duas. Você vê como meu pai e minha mãe tinham cabeça. Ele veio, escolheu a escola, nos matriculou e nós viemos. A gente estudou naquele colégio Objetivo na época. Fizemos até o 3º ano lá no Objetivo, fizemos vestibular, passamos as duas na mesma época e fizemos o curso. Ela fez odonto e eu fiz farmácia. Na verdade, foi por eles mesmo, porque se fosse por mim, eu tinha ficado lá. Eu não tinha essa perspectiva. Eles é que tinham muito mais que eu, porque eu não tinha a menor vontade de sair de lá. Eu só conhecia aquele mundo, né? E eles é que falaram, não, tem que ir mais, principalmente a gente, para ficar independente, então foi por eles. Aí depois que a gente veio, é que a gente começou a ter uma visão mais ampla, né? Aí em 92, eu fui aprovada no concurso público da prefeitura, para fiscal de saúde pública de Goiânia. O que é esse fiscal de saúde pública? É um cargo que tem até hoje. Foi quando foi o primeiro concurso para fiscal de saúde pública em Goiânia, do município. Porque aí estava tendo a municipalização do serviço de saúde pela Anvisa. Tinha criado a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e entre os direcionamentos tinha a municipalização do serviço de saúde. Aí Goiânia começou a municipalização na área de alimentos. Aí fez o concurso público. Aí os fiscais que entraram foram 20 fiscais, para a gente atuar na área, fiscalizar os estabelecimentos de alimentação. Então, é fiscalizar estabelecimentos de alimentos. Então a gente mapeava Goiânia, dividia em regiões, e cada um dos 20 fiscais era responsável por uma região. Aí a gente entrava em todos os estabelecimentos que comercializavam algum tipo de alimento. Todos. Então você tinha um tempo para poder fazer aquela região. Eu sabia da importância do trabalho, porque foi bem desafiador no início, porque foi a primeira turma da fiscalização. Você chegava no estabelecimento, as pessoas não sabiam o que era um fiscal de saúde pública. Nossa. Você se identificava como fiscal da vigilância sanitária, eles achavam que você queria ver o banheiro, o sanitário. Então ninguém sabia o que era. E a população era muito contra a fiscalização. Achava que o fiscal estava ali para punir o comerciante. Então minha primeira ida numa feira não foi muito positiva. Mas foi uma imperícia de uma maneira geral, porque fomos 5 fiscais e 1 policial para acompanhar. Porque se tivesse um produto em próprio consumo, ele era apreendido, por exemplo. E aí a população revoltou, porque aí naquela época tinha carnes expostas sem nenhuma proteção, sem nenhuma refrigeração, era bem diferente. E aí nós saímos quase apedrejados da feira. Porque o pessoal, coitado do feirante, está aqui trabalhando, com todo o seu esforço, e vem o fiscal e quer levar o produto dele. Então aí nós mudamos o foco, vamos fazer uma ação de conscientização por um bom tempo. Então era uma atividade de fiscalização, mas também de educação, sem haver uma autuação, a não ser que fosse uma situação muito extrema, por alguns meses, até tornar um pouco mais conhecido. Então eu sabia perfeitamente da importância que tinha o trabalho para a saúde pública. Mas eu sempre gostei de dar aula. Então eu queria mesmo era aula. Eu dava aula desde quando eu fazia faculdade, que eu dava aula particular para aluno de cursinho. Então eu sempre gostei de aula, de ser professora. Então eu falei, bem, tá bom, mas não é exatamente o que eu quero para a minha vida inteira, né? Aí quando foi em 99, eu pedi exoneração. Eu saí de lá. Embora fosse uma atividade importante, tranquila do ponto de vista de horário, porque eu tinha metas para cumprir, então muito mais flexível em termos de horário, salário bom, mas não era o que eu queria.
Eu queria mesmo era a docência. Eu saí, aí, vamos lá, em 92 eu passei na prefeitura, fui substituto em 93, concurso era só um ano, né, substituto. Aí em 94 eu fiz outro concurso substituto aqui, numa outra disciplina, que chama toxicologia. Estudo de todos os tóxicos, de drogas legais e não legais, digamos assim. Então você vai estudar todos os intoxicantes, plantas tóxicas, produtos químicos, drogas de abuso, toda a parte. A toxicologia hoje ela divide em vários ramos. Tem a toxicologia alimentar, tem a toxicologia ambiental, tem a toxicologia clínica, toxicologia social, tem várias linhas. Social são as drogas de abuso, que podem ser lícitas ou ilícitas. Você tem medicamento, por exemplo, que é usado de forma indevida. É uma droga lícita, mas o seu uso pode ser ilícito. Pois é. Então essa é a parte social, a toxicologia social, das drogas de abuso. Eu fiz um curso de especialização em metodologia do ensino superior. Porque o curso de farmácia é bacharelado, né? Então, para ser docente, eu precisava de aprender um pouco mais. Porque não basta só o conteúdo específico, né? Vai além. Aí eu fiz esse curso de metodologia, que foi aqui na Faculdade de Educação. Era uma turma só para docentes recém-ingressos na universidade. E aí tinha de todas as áreas, não era o pessoal da licenciatura. Era todo mundo bacharelado, aprendendo um pouquinho a ser professor, né? Aí eu fiz esse curso de metodologia que foi bom. Achei que me ajudou bastante. Aí, quando foi em 97, eu fui para o mestrado em Brasília. Me afastei para fazer o mestrado, lá na UNB. Aí eu comecei a envolver muito com a parte muito próxima da graduação, com as comissões de ensino, de matriz curricular, de estudo de diretriz curricular, porque o meu foco sempre foi muito o ensino da graduação. É claro, comecei a fazer algumas orientações, mas eu sempre fui muito da graduação. Mas aí desde 2007 eu comecei a ter muitas atividades voltadas à questão da qualidade do ensino, da graduação, com os aspectos de currículo, de metodologias de ensino. Aí eu fui presidente da comissão de ensino, veio a criação do núcleo docente estruturante, eu fiquei na presidência do núcleo docente estruturante. Eu já tinha sido coordenadora de estágio na farmácia, nesse percurso. Aí me chamaram para assumir a coordenação de estágio da UFG, lá na Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Então, isso foi em maio de 2017. E aí o pessoal foi bem bacana, a diretora, a vice-coordenadora, porque aí eu saí, claro que conversei, todo mundo acordou, incentivou. Aí eu saí da coordenação e a vice-coordenadora assumiu, a professora Nathalie. Então, assim, foram muito profissionais e muito amigos. Eles podiam simplesmente falar, não, a gente não dá para concordar com a sua saída, né? É uma negociação, mas foi tudo certo. Aí fui para a Prograde, fiquei na coordenação de estágio até o final do ano. Aí mudava o reitorado para o Edivar. Entrava o Edivar novamente, em 2018. Aí ou eu continuaria, que ele me chamou para continuar, ou se eu ia concorrer à diretoria aqui na farmácia, né? Aí, depois de muita conversa, eu saí da Prograde em janeiro de 2018, voltei para concorrer à direção da Faculdade de Farmácia. Não passei nenhum período sem estar com os alunos. Eu poderia, né? Tem alguns cargos que a própria resolução faculta você não estar em sala de aula. Mas eu sempre achei que, pelo menos um pouco, eu deveria estar. Igual agora, eu estou lá na pró-reitoria, mas eu tenho uma carga horária menor, mas eu continuo no ensino. Eu acho que porque eu preciso estar sempre estudando. Então, assim, mas aí o dar aula te obriga a isso, né? Porque você não dá para poder ficar desatualizada. Mas você tem um incentivo bom dando aula, né? O aluno ali para te cobrar. Então, e assim, eu gosto do contato com eles. Eu confesso que tem hora que a gente não tem toda a paciência do mundo, né? Eu gosto muito do aluno interessado, estudioso. Não é que ele não tem que ter dificuldade. Eu falo,
é perfeito ter dificuldade, mas tem que ser interessado. Então, assim, eu gosto muito de um aluno interessado, que valoriza o ensino. Então, isso E ver, o que mais me alegra é ver o aluno depois. Ele bem-sucedido, ele ter êxito. Então, assim, eu falo colação de grau, para mim, é um momento, assim, de brilho. O pessoal fala, nossa, mas colação de grau de novo. Eu, gente, acho linda a colação de grau. Então, assim, o contato com os alunos me motiva. E eu falo, a necessidade de você ter que estar sempre buscando, sempre aprendendo. E aí eu fui descobrindo ao longo desse tempo a parte da gestão também. Acho que é porque eu gosto muito de conversar, de ouvir, Aí acabou que eu fui me identificando um pouco com essa parte de gestão, na coordenação de curso, por exemplo, né? Que é muito ouvir e resolver conflitos. Tem uma parte operacional na coordenação de cursos, mas tem essa parte realmente de lidar com as questões individuais do estudante. Aí então o pessoal, não, você tem perfil para coordenação? Eu falei, gente, não tenho. Eu falei, bem, vamos tentar. Fui, achei bom, gostei, porque como eu gosto desse contato com o aluno, eu achei que foi bom, produtivo. Claro que tem problema? Tem. Dei conta de resolver? Não, nem tudo. Mas eu achei que deu para poder contribuir uma parte, né, com os problemas da época, com a evolução da matriz curricular, com a questão que o curso de farmácia, ele anda na universidade. A gente tem disciplina no ICB, no IPTESP, no Instituto de Matemática, no Instituto de Física, na Faculdade de Ciências Sociais. Então ela tem a parte de farmácia social, que também passa por lá, os professores participam da disciplina. Faz cálculo, faz um monte de química lá no IQ, né? Tem a parte da anatomia, da histologia do ICB, Faculdade de Enfermagem, que tem uma parte de um estágio que é ministrado por lá. Então, na coordenação, eu acabei tendo condições de fazer muitos contatos com essas unidades e tentar resolver alguns conflitos, né? Além das questões de estudante com estudante, estudante com professor, professor com professor. Então, assim, essa parte do contato com as pessoas, acho que me agrada.